A gente tem uma mania estúpida de achar que nós, seres humanos, estamos no topo do mundo, que aqui nessa terra somos nós quem mandamos. Mas que pretensão pensar dessa forma, viu? A natureza tem uma força que nenhum de nós jamais, em hipótese alguma, poderá superar. Esse mundo não é nosso, nós apenas dividimos com outras criaturas a dádiva de ter surgido por aqui. Foi pensando em todas essas coisas que nós aqui do canal Fatos Desconhecidos resolvemos te contar hoje quais são as 13 piores demonstrações da fúria da natureza. Eu sou o Guilherme Marques e seja muito bem-vindo ao canal. 13º, tsunami do Oceano Índico. Para começar a nossa lista que mostra quais foram os 13 maiores desastres naturais da história, ou seja, as 13 piores demonstrações de fúria da natureza, eu vou falar de uma catástrofe que provavelmente você se lembra muito bem, até porque ela aconteceu em 2004. Ou seja, não faz muito tempo assim. E obviamente, por conta da sua dimensão, a notícia se espalhou pelo mundo todo. Mas se mesmo assim você não se lembrar, eu posso te contar que era véspera de Natal de 2004, quando a catástrofe aconteceu. Na escala Richter, que mede a magnitude de um sismo, o tremor que aconteceu nesse dia foi classificado como sendo de 9.1 nessa escala. Lembrando que até os dias de hoje, nenhum tremor de magnitude maior que 10 foi detectado nessa escala. O tremor, como você já deve saber, provocou uma tsunami gigantesca na costa da Indonésia, mas conseguiu atingir 13 países diferentes da região. Ranking: Tsunami do Oceano Índico, 13º lugar. Desabrigados, 1,8 milhão. Prejuízo estimado, 10,7 bilhões de dólares. Local: Oceano Índico. Mortes, 226.306 oficialmente. 12º, Tufão Nina. Piorando um pouquinho as coisas, eu te apresento o Tufão Nina, que aconteceu em 1975. Segundo a definição, um tufão é um ciclone tropical que acontece nos mares orientais. Por isso, a diferença mesmo entre tufão e furacão é onde ocorre esse ciclone. Agora, você não vai mais esquecer disso. O tufão, que entrou como a 12ª maior catástrofe natural da história, aconteceu próximo à China. Mas, apesar dos seus ventos com cerca de 250 km por hora, o tufão em si não era para ter gerado tanto estrago como gerou. O grande problema dessa revelação de fúria da natureza foi que esse tufão foi o responsável por romper a barragem de Banqiao, localizada na província de Henan. Ranking: Tufão Nina, 12º lugar. Prejuízo estimado, 1,2 bilhão. Local: China. Mortes, 229 mil em estimativa. 11º, terremoto de Alepo. Seguindo a nossa lista, o 11º desastre que mostrou e provou para nós, seres humanos, que somos apenas bonequinhos aqui nessa terra em comparação com a força e a fúria da natureza, aconteceu há um certo tempinho. A cidade de Alepo era uma das cidades mais importantes do Oriente Médio, juntamente com Cairo e a Constantinopla, quando um terremoto audacioso atingiu a região. A data era 11 de outubro de 1138, isso mesmo, coisa de quase 1000 anos atrás. A magnitude desse terremoto é estimada em 8,5 na escala Richter, e por causa dessa magnitude, essa catástrofe levou milhares de pessoas à morte. Ranking: Terremoto de Alepo, 11º lugar. Local: Alepo, Síria. Mortes, 230 mil segundo estimativas. 10º, terremoto de Haiyan. Entrando agora no nosso top 10 maiores demonstrações da fúria da natureza, temos o terremoto de Haiyan. Esse tenebroso desastre aconteceu em 1920 na China, mais precisamente na província de Gansu. Nessa ocasião, pelo menos 270 mil pessoas haviam perdido a sua vida, apesar de oficialmente esse número ter sido menor. A magnitude desse terremoto atingiu 8,5 na escala Richter. Ranking: Terremoto de Haiyan, 10º lugar. Local: Gansu, China. Mortes, 235.502 oficialmente. 9º lugar, terremoto de Tangshan.
A China realmente não é um país de muita sorte, quando o assunto é a sua geografia e espaço territorial. O nosso nono maior desastre da história também aconteceu por lá. Em 28 de julho de 1976, a cidade de Tangshan, que fica localizada na região nordeste do país, foi abalada com um terremoto de 7,5 na escala Richter. 16 horas mais tarde, outro abalo, dessa vez marcando 5,5 de magnitude. Para vocês terem uma ideia do quanto esse ataque da natureza foi voraz, cerca de 90% de todos os edifícios da cidade vieram ao chão. Mas na época, devido ao grande território que esse desastre atingiu e os estragos que ele causou, o governo chinês estimou o número de mortos em 655 mil. Mas depois voltou atrás no seu anunciado e confirmou oficialmente 242.419 pessoas mortas. Essa reviravolta drástica nesse número ainda nos dias de hoje causa muita controvérsia. Ainda assim, não podemos e nem temos como negar o tamanho absurdo dessa tragédia. Ranking: terremoto de Tangshan, nono lugar. Prejuízo estimado: 10 bilhões de yuan. Local: Tangshan, China. Mortes: 242.419 oficialmente. Oitavo: terremoto de Antioquia. Como vocês podem ver, os terremotos vêm dominando aqui a nossa lista das maiores demonstrações de fúria da natureza. Até porque não tem jeito. O menor dos terremotos já tem a capacidade de causar estragos gigantescos. O que ficou em oitavo lugar no ranking dos mais terríveis desastres da história foi o terremoto de Antioquia, que aconteceu no ano de 526 e ainda nos dias de hoje nos faz ficar aqui admirados e assustados com ele. A cidade de Antioquia, que é onde tudo isso aconteceu, ficava localizada no antigo Império Bizantino, onde hoje fica localizada a Turquia. Por ter ocorrido há tanto tempo, quase 1.500 anos para ser mais preciso, é difícil estimar qual foi a sua magnitude, mas o número de mortos foram especificados em registros da época. Ranking: terremoto de Antioquia, oitavo lugar. Local: Antioquia, Império Bizantino. Mortos: 250 mil segundo estimativas. Sétimo: terremoto Antioquia. Não, peraí, será que eu confundi tudo, gente? De novo esse terremoto aqui? Não, galera, acreditem, o sétimo e o oitavo maior desastre natural já registrado na história aconteceram exatamente no mesmo lugar. Dessa vez, o desastre que foi ainda mais forte e mais intenso que o anterior que eu te contei aqui e que aconteceu na cidade de Antioquia, aconteceu ainda mais antigamente, no ano 115 d.C. Nessa época, ao invés de Império Bizantino, essa região fazia parte do território romano. O imperador da época era Trajano, que não só estava na região no dia do terremoto, como sobreviveu a ele. Ranking: terremoto Antioquia, sétimo lugar. Local: Antioquia, Império Romano. Mortes: 260 mil em estimativas. Sexto: ciclone de Calcutá. O desastre natural que pegou o nosso sexto lugar aconteceu no século XVIII. Dessa vez, a fúria da natureza se manifestou através de um ciclone que é, segundo definição, um fenômeno atmosférico em que os ventos giram em sentido circular. Nessa época, a cidade de Kolkata era a maior cidade da Índia. Hoje em dia, essa mesma região foi renomeada para Calcutá. A data era 1737 e nessa tragédia, cerca de 300 mil pessoas perderam a sua vida. Ranking: ciclone de Calcutá, sexto lugar. Local: Calcutá, Índia. Mortes: 300 mil em estimativa. Quinto: ciclone Coringa. Chegando então no nosso top 5, eis que surge mais um ciclone. Eles estavam meio sumidos por aqui, mas a gente já viu que com ciclones não tem vez. E não é à toa que eles começaram a aparecer por agora, quando as coisas estão ficando ainda mais sérias e, claro, trágicas. O ciclone Coringa é o quinto maior desastre natural da história e ele aconteceu em Andhra Pradesh, na Índia.
Era início do século XIX, mais precisamente dia 25 de novembro de 1839. Números de mortos? Confere aí. Ranking: Ciclone Coringa, 5º lugar. Local: Andhra Pradesh, Índia. Mortos: 300 mil em estimativa. Quarto, Ciclone Bola. O próximo ciclone da nossa lista recebeu o nome de Bola, que aconteceu em 12 de novembro de 1970, quase 50 anos atrás, e literalmente detonou os países Bangladesh e Índia. Esse é oficialmente o maior ciclone já registrado. Além de atingir esses dois países, essa fúria personificada da natureza também inundou diversas ilhas do Oceano Índico. Os ventos chegaram a assustadores 200 km por hora. O número de mortos e desaparecimentos foram tão grandes que nunca foram oficialmente comprovados. Apesar disso, as estimativas são absurdamente altas. Ranking: Ciclone Bola, 4º lugar. Local: Bangladesh e Índia. Mortos: entre 250 mil e 500 mil. Terceiro, terremoto de Shanxi. Agora é oficial. Nós chegamos no ranking do top 3. Infelizmente aqui, quem leva a medalha não é o campeão. Até porque a gente está falando de tragédia, de desastres naturais. Mas fica aí alerta a todas essas informações para quem sabe a gente consiga se conscientizar um pouco mais sobre as mudanças climáticas que estão acontecendo no nosso planeta. Mas vamos lá. O terremoto de Shanxi aconteceu há quase 500 anos, quando o Brasil ainda era recém-descoberto por Portugal. Em janeiro de 1556, a China, que sempre foi um país superpovoado, sofreu as consequências do maior abalo sísmico da história. Para vocês terem uma ideia da dimensão desse estrago, o terremoto de Shanxi destruiu tudo o que existia dentro de 1.300 km², o que é praticamente mais do que a distância entre os estados de Goiás e São Paulo. Drasticamente, 60% da população que estava na área afetada acabou falecendo. Ranking: terremoto de Shanxi, 3º lugar. Local: China. Mortes: 830 mil em estimativa. Segundo, inundação do Rio Amarelo. Impressionantemente, o nosso 2º lugar, ou seja, a segunda maior devastadora manifestação da fúria da natureza que se tem registro, não foi um terremoto, furacão ou qualquer um dos fenômenos que eu já falei por aqui hoje. A grande tragédia aconteceu em 1887, depois que o 2º maior rio chinês, conhecido como o Rio Amarelo, acabou transbordando e causando uma grande inundação. O motivo para isso ter acontecido foi um intenso período de chuva e quase 1 milhão de pessoas morreram, apesar de existir controvérsias e especulações de que esse número tenha sido pelo menos 3 vezes maior. Ranking: inundação do Rio Amarelo, 2º lugar. Local: China. Mortos: 900 mil em estimativa. Primeiro, inundações de 1931 na China. E em primeiríssimo lugar, olha, mais uma vez a China por aqui. E não é só ela que está aparecendo por aqui de novo, porque o maior desastre natural da história foi, de novo, assim como o 2º lugar, uma inundação. Em 1931, 45 anos depois da inundação do Rio Amarelo, esse mesmo rio foi o palco do maior desastre natural da história. Na época, outros 3 rios chineses também transbordaram e juntos eles conseguiram inundar de julho a novembro daquele ano o equivalente a 88 mil km². Ranking: inundações de 1931 na China, 1º lugar. Local: China. Número de mortos de 1 a 4 milhões em estimativa. Agora fica o recado para você. Com a natureza não se brinca, apenas se respeita, porque nenhum de nós é capaz de encarar a sua fúria. Eu fico por aqui, mas quero saber a sua opinião sobre o assunto aqui embaixo pelos comentários. Grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!